Havia rumores muito estranhos no palácio de Safira onde vivia o imperador, e todas as criadas sussurravam sobre o que se passava lá. De facto, todos os que tinham visto o fantasma contavam a mesma história. Mas o fantasma era definitivamente especial, porque só desaparecia depois de limpo. Mas, na verdade, não se trata de um fantasma, mas sim de uma rapariga comum, e poucas pessoas se apercebem de que o suposto fantasma é uma criada do Palácio Imperial. Tudo começou com um livro onde vivia a nobre santa do mundo, e todos adoravam a rapariga porque ela era a personagem principal do romance. O seu nome era Felícia. Mas um dia, a rapariga encontrou uma criada que ia a passar e pediu-lhe que a mandasse para o local de oração na ala oeste. A criada concordou, e assim, Felícia entrou na sala acompanhada apenas por uma criada, tal como tinha prometido a Melânia. Mas, surpreendentemente, a rapariga apenas sorriu, perguntando-se como é que Felícia podia ser tão estúpida, e informou-a de que se deixava enganar com demasiada facilidade, e perguntou-se se a rapariga estaria sequer a pensar quando agia. Finalmente, nesse preciso momento, as portas foram fechadas atrás dela, deixando apenas Melanie, os seus subordinados e Felícia na sala. Mas os leitores repararam imediatamente que havia algo de errado, e por isso, nos comentários a este capítulo, reinava o caos total, porque estava claramente escrito que a criada tinha entrado com Felícia, e toda a gente se perguntava se a autora se teria esquecido da criada. Mas a protagonista apenas reflete desajeitadamente sobre o facto de a sua vida ser exatamente a mesma e nada diferente daquela empregada discreta. E pede às pessoas nos comentários para não serem tão mal educadas. No final, a personagem principal só queria simpatizar com a rapariga que parecia estar numa situação semelhante, mas da próxima vez que abriu os olhos, não se conseguia reconhecer. E lembrou-se também que a empregada a quem a protagonista tinha pedido ajuda tinha sido tão discreta como se nem sequer existisse. E a protagonista só queria ser solidária, mas um comentário arruinou-lhe a vida. O que era óbvio desde o início, a personagem principal pensou que estava a dormir, e assim, após 2 horas a olhar-se ao espelho, a rapariga foi calmamente para a cama, pensando que só precisava de dormir e que depois tudo voltaria a ser como dantes. E no final, foram precisos 6 meses para a protagonista perceber que não era um sonho e que estava a acontecer na realidade. No final, o romance foi terminado há 1 ano. Por isso, a protagonista só restava aceitar a sua nova realidade e aceitar esta vida. E assim, começou a fazer as suas tarefas de criada, que era o que fazia, e pensou no facto de, inicialmente, demorar muito tempo a mudar de roupa. E claro que não era só a roupa que a incomodava, porque tinha mesmo a impressão de que ninguém reparava nela. Mas não eram as outras criadas que eram o problema, porque elas não haviam mesmo. E assim, a protagonista apercebeu-se que estava no corpo da própria criada que estava a proteger, e pensou que talvez nem sequer estivesse a trabalhar, uma vez que ninguém reparava nela. Mas depois, pensou tristemente no facto de que não tinha nada com que se surpreender, porque na sua vida passada, ninguém sabia se esta rapariga estava a estudar com o seu grupo, porque simplesmente não reparavam nela antes. E por isso, não sabiam quem ela era. E toda a sua vida, a rapariga viveu como se fosse invisível. Mas depois, para se distrair desses pensamentos, a protagonista começou a limpar, e olhando para o seu trabalho, pensou que nada poderia estragar um dia tão maravilhoso, e que agora podia limpar mesmo de olhos fechados. Mas uma mulher apareceu por trás dela e pisou-a sem dar por isso. E só quando olhou em volta é que reparou na rapariga, e perguntou quando é que ela tinha tempo para aparecer aqui, porque não a tinha visto antes. E a protagonista desajeitada disse que estava aqui desde o início e há bastante tempo. E então a mulher pensou, sem jeito, no facto de a protagonista conseguir sempre apanhá-la de surpresa e perguntou-se se ela já teria acabado de limpar. Mas depois de ter olhado para tudo à sua volta, teve o prazer de anunciar que agora a heroína podia ir para a sala de jantar e ajudar a servir, porque o príncipe e o imperador iam chegar em breve e tudo tinha de estar perfeito. E então ela concordou e começou imediatamente a trabalhar. E a criada principal que cuidava dela só pensava que aquela rapariga trabalhava bem e era também simpática. Mas por alguma razão, tinha constantemente a sensação de que ela não existia de todo. E perguntava-se se não poderia ser chamada assim de fantasma. Mas quando deu por si, nem sequer sabia o nome da personagem principal. Por isso, teve de abrir uma lista de todas as criadas
e, finalmente, conseguiu encontrar o nome da personagem principal, que se chamava Maria Meyer. Mas depois pensou que era provavelmente um disparate, porque nunca tinha ouvido falar de tal maldição, uma vez que parecia mais um esquecimento geral. Elias von Lonquelbourg era o quinto homem na linha de sucessão ao trono, e há 2 anos, ninguém teria pensado que seria Elias von Lonquelbourg a vencer a guerra interna. Mas o primeiro príncipe era demasiado fraco, o segundo morreu jovem, o terceiro foi acusado de traição, o quarto decidiu dedicar-se à igreja, e o sexto casou com uma princesa de um estado vizinho. E para surpresa de todos, foi Elias von Lonquelbourg que resistiu até o fim e planeou tudo desde o início. Foi assim que conseguiu tornar-se o herdeiro. E depois, a criada que tinha contado a história à sua amiga disse que era a primeira vez que o imperador decidia convidar o príncipe para partilhar um jantar com ele. E também o príncipe Elias von Lonquelbourg admirava o Palácio de Cristal. Por isso, o mais provável é que ficasse lá. E então, a outra criada lembrou-se que estavam à procura de trabalhadores adequados. Mas era pouco provável que contratassem alguém de fora do palácio, e o mais provável era que fossem convidados de outros palácios. E os criados seriam muito bem tratados lá. E então, as raparigas pensaram que, aparentemente, qualquer uma delas poderia ser chamada para o Palácio de Cristal. E a criada admiradora começou a refletir que desejava loucamente o lugar, pois achava Elias von Lonquelbourg maravilhoso. Mas as outras criadas perguntaram com entusiasmo se a rapariga não tinha ouvido os boatos que corriam à volta de Elias von Lonquelbourg. Mas a rapariga declarou calmamente que não se importava, pois ele era muito simpático e também bonito. Mas, nesse momento, interrompendo a conversa, apareceu a protagonista, que estendeu uma faca e disse que a tinha trazido para lhe dar. E as criadas, loucamente assustadas, olhando para a protagonista, tentaram perceber quem ela era. Depois disso, lembraram-se que tinham pedido a alguém que lhes trouxesse uma faca, mas não se lembravam que esse pedido era dirigido à personagem principal, e por isso ficaram assustadas. Mas, nesse momento, Maria Meyer perguntou calmamente se lhes tinha trazido a faca errada, e então as raparigas, com lágrimas nos olhos, fugiram. Mas a protagonista não ficou satisfeita ao olhar para esta imagem e pensou que ainda há pouco tempo estas raparigas lhe tinham pedido uma faca. E depois pensou que uma reação destas não era novidade para ela. Mas depois de ver a confusão que as criadas em fuga tinham deixado para trás, apercebeu-se de que devia tomar a iniciativa e que preferia limpar a ficar sentada sem nada para fazer. Mas a empregada-chefe olhou à sua volta e perguntou-se para onde tinham ido todas as outras empregadas. E então, a protagonista desajeitada falou com ela e disse que parecia que elas tinham fugido por causa dela. E pelo que ouviu, a empregada principal ficou muito surpreendida, mas acreditou porque Maria Meyer podia realmente surpreender com a sua aparição repentina. Depois disse que ia procurar as outras criadas e pediu à rapariga que se encarregasse do jantar. Depois, disse que a protagonista não se devia esquecer de que também devia participar na reunião, onde ficaria a um canto e ajudaria, se necessário. Mas, depois de olhar em volta da sala, pediu-lhe que não ficasse no seu lugar anterior, mas sim perto da janela. E a excitada Maria Meyer questionou-se se não seria demasiado perto da mesa. No final, as criadas assustadas voltaram imediatamente ao trabalho, quando a criada Mor lhes pediu, e Maria Meyer pensava no príncipe Elias von Lonquelbourg, pois nunca o tinha visto de perto. Mas talvez hoje fosse o dia em que o veria pela primeira vez, e perguntava-se se este tipo era mesmo tão assustador como diziam, e esperava que corresse tudo bem. Passou algum tempo, e depois todos fizeram uma vênia para anunciar a chegada de Sua Alteza, o quinto príncipe Elias von Lonquelbourg. E então apareceu um jovem na sala, mas quando se sentou na sua cadeira e olhou para a frente, reparou que a cadeira à sua frente estava vazia, o que significava que Sua Majestade ainda estava a caminho. E então um Elias von Lonquelbourg, descontente, refletiu sobre o facto de o seu pai nunca ter aprendido a não se atrasar para os compromissos. Nesse momento, o protagonista pensou que tinha ouvido rumores de que Elias von Lonquelbourg e o imperador não se davam bem, e parece ser verdade, pois o imperador não se casou uma única vez. Mas quando se casou pela 4ª vez, Elias von Lonquelbourg desencadeou uma luta sangrenta, em resultado da qual foi determinado o herdeiro do trono. E disse que o imperador não gostou deste resultado, e o príncipe, por sua vez, também não gostou do seu pai. Mas, no momento seguinte, algo a surpreendeu,
e reparou que o copo do príncipe estava vazio e que as outras criadas não faziam nada porque tinham muito medo dele. E assim, a protagonista aproximou-se calmamente para encher o seu copo. E nesse momento, Elias von Lonkelboer olhou-a estranhamente, como se ela não soubesse o que se estava a passar. E Maria Mayer não compreendia tal reação, embora refletisse que, aparentemente, até o príncipe estava assustado com o fantasma do palácio. No final, não demorou muito até que o imperador Adolf von Lonkelboer aparecesse e dissesse que o seu filho tinha chegado demasiado cedo, mas o príncipe respondeu sorridente que o pai estava atrasado como sempre. Começaram então a comer, e Elias von Lonkelboer quis falar do facto de o pai ter enviado uma carta ao grão-duque. Mas o imperador explicou calmamente que tinha considerado necessário que o duque estivesse presente na coroação do príncipe. Mas Elias von Lonkelboer limitou-se a dizer com um sorriso que o herói do norte devia ter ficado no norte, onde pertencia. Mas Adolf von Lonkelboer apenas pediu com má vontade ao filho que se comportasse e se abstivesse de tais expressões, porque o duque ainda era tio de Elias von Lonkelboer. Mas Elias, logicamente, lembrou que tinha um tio que nunca tinha visto na vida. Mas, nesse momento, o imperador, descontente, mandou o filho calar-se. E depois, olhando para todas as criadas que andavam de um lado para o outro, entusiasmadas, Maria refletiu que o ambiente era de facto muito tenso, tanto que até o vinho tinha acabado. E Maria Mayer nem sequer se surpreenderia se houvesse espadas nas mãos do príncipe imperador neste momento. Depois, pensou tristemente que o príncipe também não lhe prestava qualquer atenção, mas, por alguma razão, Maria Mayer pensou que talvez Elias von Lonkelboer não fosse como os outros, e era como se subconscientemente esperasse algo dele. Mas, nesse momento, as criadas começaram a discutir entre si quem era o grande duque. Depois pensaram que, se ele era tio do príncipe, então era irmão do imperador, o que era lógico. Depois, a outra rapariga disse que, há 5 anos, o grão-duque tinha ido para o norte e que lá havia bárbaros e monstros sedentos de sangue. Antes era uma terra conturbada, mas com a chegada do grão-duque, tudo mudou. E ele foi aclamado como um herói do império por alguma razão. E então a criada perguntou por que é que Elias von Lonkelboer odiava tanto este homem. Mas a sua amiga disse que era lógico, pois o grão-duque era irmão do imperador e filho do antigo senhor. E então, o protagonista, que nessa altura estava a ouvir a conversa em silêncio, pensou que aparentemente o grão-duque deveria ser o primeiro na linha de sucessão ao trono, porque era membro da família imperial e, por isso, podia reclamar o trono por direito. E no final, havia 2 homens a disputar o poder. O príncipe que não se dava bem com o pai e o grande duque, o herói do povo, e era óbvio de que lado ficaria o imperador. E então, a luta pelo poder recomeçaria. E então, entusiasmada, a rapariga pensou no facto de o imperador querer fazer do grão-duque o seu herdeiro, mas a outra criada pediu à amiga que não dissesse nada disso. Mas isto não passou despercebido à criada Mor, que ordenou a todas que se pusessem ao trabalho, e as criadas, entusiasmadas, dispersaram-se imediatamente pelos seus lugares. E Maria Mayer pensou que nunca tinha ouvido falar do grande duque, pois não havia nada escrito sobre ele no livro, e perguntou-se que tipo de homem seria ele. E pensou que, certamente, se tratava de um nortenho muito forte e viril, que combatia monstros e era capaz de derrotar qualquer monstro com um único golpe, embora se tenha apercebido que talvez tivesse exagerado um pouco as suas capacidades. Mas no momento seguinte, quando a protagonista estava prestes a sair pela porta, deu de caras com o príncipe Elias e olhou para ele sem jeito, pensando que aparentemente ele não tinha regressado ao seu palácio. Mas, como começou a afastar-se demasiado bruscamente, enredou-se nas pernas e começou a cair. Mas nesse momento, Elias von Lonkelboer conseguiu pegar nela para a manter de pé. Maria Mayer ficou sem saber o que fazer, e Elias von Lonkelboer, sem jeito, disse que não esperava uma aparição tão repentina e pediu que, da próxima vez, a protagonista olhasse para onde ia. E depois, desajeitadamente, pediu desculpa, mas o tipo passou-lhe ao lado. Mas ela só conseguia pensar que aquela situação era estranhíssima. E parece que o príncipe também o sentiu. E assim, ao virar-se, o protagonista apercebeu-se de que não tinha sentido a presença da criada. E pensou que talvez ela fosse uma assassina planeada, e decidiu que devia mesmo investigar o assunto. Finalmente, passou um mês, e Maria Mayer, sentada na relva para descansar um pouco,
pensou que o grão-duque tinha finalmente chegado e que ela tinha estado a trabalhar durante um mês sem descanso a preparar a sua chegada. Pegou num pedaço de pão e leite, pensando que ser invisível às vezes era útil, porque podia conseguir alguma comida. E apercebeu-se com um sorriso que até as pessoas que vinham dos tempos modernos gostavam da comida do palácio, e era realmente deliciosa. Mas no momento seguinte, o príncipe abriu a janela e disse que o seu interlocutor era bom e que aparentemente até um assassino podia entrar à socapa no palácio imperial. E então a rapariga chocada não podia literalmente acreditar que Elias von Lonkelbourg tinha reparado nela. No final, o ajudante do príncipe informou Elias von Lonkelbourg de que o imperador não chamaria o grão-duque sem uma razão. E depois, o tipo disse que o grão-duque era um homem muito famoso que tinha trazido a paz ao norte. E a protagonista, sentada debaixo da janela, agitava-se e não percebia em que situação se encontrava e o que devia fazer agora. Porque se for apanhada, não é provável que acabe bem, porque ela não está em nenhuma manga. E, muito provavelmente, estava à espera de uma reação completamente diferente. E, imaginando-a, a rapariga percebeu-se de que esse era o resultado mais provável. Mas, nesse momento, um assistente preocupado olhou para Elias von Lonkelbourg e recomendou-lhe que fechasse a janela. Mas ele disse calmamente que era pouco provável que alguém viesse a um palácio abandonado para os ouvir. E depois, afirmou que pensava que ele e o pai já não eram inimigos, pois de outra forma seria estranho convidar o filho mais novo, que sempre desprezara, para jantar. Mas Henrique informou desajeitadamente que o imperador era muito provavelmente contra o facto de ele se tornar o seu sucessor e, anteriormente, Henrique nem sequer esperava que o imperador fosse tão teimoso, especialmente porque até tinha tentado arrastar o grão-duque para a luta. E depois, o príncipe disse com um sorriso que era filho de uma mulher que tinha sido expulsa do palácio de forma desonrosa e que o imperador não podia fazer nada. O príncipe refletiu então que, sem dúvida, partilhava os sentimentos do pai, mas que não sentia o mínimo respeito por ele, nem nessa altura, nem agora. E não vai deixar que o imperador o despreze como antes, e desta vez vai ser como ele quer. E uma Maria Meyer agitada, que estava sentada debaixo da janela, pensou que não devia ter estado a escutar, e que talvez devesse ter fugido. Depois pensou na sorte que teve por ninguém ter reparado nela, e assim passou pela janela, enquanto Elias von Lonkelbourg contemplava o facto de que, depois da coroação, nem o imperador o poderia deter, muito menos os Hertz. E apesar de continuarem a ser parentes. Mas no momento seguinte, o rapaz virou-se para olhar para fora da janela e pensou que parecia que uma criada tinha acabado de rastejar para debaixo da janela. Mas pediu a Henrique que enviasse um assassino ao grão-duque. Mas o rapaz só estava preocupado com o facto de o príncipe poder ser desclassificado, e depois, tudo acabar mal. Mas Elias von Lonkelbourg disse que, na verdade, estava apenas a pensar como é que o grão-duque reagiria a isso, porque ele devia saber que tipo de homem o seu tio era realmente, e ele teria sorte se o tio apenas o considerasse estúpido e teimoso. A protagonista ouviu tudo isto e pensou que talvez estivesse apenas a imaginar coisas, mas no momento seguinte ficou chocada ao pensar que estava novamente a escutar e percebeu que tinha de sair daquele lugar o mais depressa possível. Acabou por fazer isso mesmo e estava agora a tentar recuperar o fôlego depois da sua fuga, perguntando-se se alguma vez voltaria àquele lugar. Mas olhando para a multidão à minha frente, apercebi-me que o grão-duque já devia ter chegado. E então viu um jovem que estava no meio da sua comitiva e que se parecia muito com o imperador, o que não era estranho, e também estava vestido de forma inadequada para o tempo. E então, na mente de Maria, começou a desfazer-se a imagem sobre a qual ela tinha refletido anteriormente, porque ela acreditava realmente que o grande duque era um nortista severo, mas ele revelou-se muito elegante. E então, a desajeitada Maria Meyer pensou que este era o homem a quem Elias von Lonkelbourg ia enviar um assassino, mas foi estranho para ela ouvir isso. O grão-duque não era um guerreiro, e era um nobre aristocrata, e não era correto fazer-lhe uma coisa dessas. E Maria Meyer pensou que tinha muita pena de ouvir isso, porque acreditava que toda a gente à sua volta estava enganada em relação ao príncipe. Mas percebeu que tais pensamentos não deviam estar na cabeça de uma criada, por isso ordenou a si própria que esquecesse o assunto. Mas acabou por reparar que, no chão, estava um lenço de alguém lindamente bordado com fios de ouro, e por isso voltou imediatamente a sua atenção para ele,
E quando a protagonista pegou nele para ver a quem pertencia o lenço, de repente ouviu-se a voz de um homem que se aproximava por detrás dela. E então, o grão-duque agradeceu sorridente à protagonista por ter encontrado o seu lenço, e ela nem queria acreditar que alguém tinha acabado de falar com ela primeiro. Mas mesmo assim, como as regras de decoro sugeriam, ela fez uma vênia desajeitada e deu o lenço ao duque, que o aceitou, agradeceu a Maria Meyer e disse que aquela coisa lhe era muito querida. Depois perguntou como se chamava a rapariga. Mas com um sorriso, informou que estava com um pouco de pressa, mas que iria certamente querer agradecer a personagem principal mais tarde. E depois apresentou-se desajeitadamente, informando que servia no Palácio de Safira. E, ao sair, o duque disse que iria certamente encontrar Maria quando acabasse de tratar de todos os seus assuntos. E a rapariga, admirada, olhou em volta e pensou que era a primeira vez que via um homem que tratava tão bem os seus criados. Mas depois virou costas e foi tratar dos seus afazeres, percebendo que até este homem a esqueceria num instante, e que, por isso, nem sequer devia ter esperança. Mas, naquele momento, tudo o que o duque pensava era que tinha andado à procura desta rapariga durante um tempo insanamente longo, e não se apercebeu onde Maria Meyer tinha estado durante todo este tempo. Como resultado, o grão-duque também se tornou imediatamente a pessoa mais discutida no palácio, porque ele era o herói do norte e o jovem grão-duque. Só devido ao caráter ameno e agradável de Dietrich é que o duque pode ser considerado, com razão, o noivo mais desejado do império. E Maria Meyer admitiu que, onde quer que fosse, ouvia falar deste jovem. E então, uma das criadas disse que o príncipe Elias von Lonquelbourg era de facto muito simpático, mas que o grão-duque Dietrich era muito afável. E então a rapariga refletiu desajeitadamente que ambos os rapazes se adequavam perfeitamente a seus gostos. E embora Elias von Lonquelbourg fosse de facto bonito, o seu caráter era de facto insuportável. Mas, no momento seguinte, um deles virou-se para todos os criados e perguntou qual deles era Maria Meyer. As criadas, estupefactas, olharam umas para as outras e tentaram perceber quem era aquela rapariga, pois não conheciam ninguém com esse nome. E Mina também disse o nome da rapariga, e também explicou que Maria Meyer era necessária ao grão-duque, e explicou que ele recorreu a ela porque provavelmente sabia que Maria Meyer trabalhava no Palácio das Safiras. Mas então Maria Meyer avançou e disse que aparentemente se chamava ela, mas toda a gente que olhava em volta com entusiasmo não percebia quando é que ela estava aqui e não a reconhecia de todo. Mas, no momento seguinte, a criada pegou na mão da heroína e disse-lhe que nada mais importava agora, pois Dietrich estava à sua espera e, por isso, tinham de ir e abrir o caminho. E Maria Meyer, entusiasmada, argumentou que Dietrich se tinha esquecido dela e que era a primeira pessoa que se lembrava do seu nome. Finalmente, quando entraram, a empregada disse a Dietrich que tinha trazido a rapariga que ele tinha pedido e, sem jeito, pediu ao protagonista que se apresentasse de novo, porque Mina já se tinha esquecido do seu nome. Mas Dietrich olhou sorridente para Maria e disse que estava à espera dela. Depois agradeceu a outra criada por ter trazido Maria e afirmou que agora podia agradecer ao seu salvador. E perguntou à empregada se podia levar-lhes chá e bolachas. E a alegre empregada disse que faria o que ele tinha pedido e saiu imediatamente. E o duque aproximou-se da protagonista, tomando-a pela mão, sentou-a na mesa em frente a si, e a rapariga desajeitada não compreendeu absolutamente nada daquele comportamento do jovem. Mas Dietrich limitou-se a perguntar calmamente como é que a rapariga tinha vivido sempre aqui e se tinha gostado de estar aqui. Mas ela só pensou desajeitadamente que não estava à espera da pergunta. Mas declarou que estava tudo bem, embora não fizesse ideia de que o rapaz andaria à sua procura. Mas ele pegou no seu lenço e disse que antes tinha prometido que queria agradecer a Maria, e disse que este lenço tinha pertencido à sua avó e que era uma herança de família, e que por isso era tão importante. E a avó de Dietrich sempre cuidou muito bem do neto, e quando ele era pequeno, vivia com ela no Palácio Oriental. E contou que o imperador também o tratava bem, mas que não se viam com muita frequência. Mas Maria Meyer só prestou atenção ao cavaleiro que ficou para trás, e pensou no facto de ele ter ficado ali tão discreto, como se fosse um fantasma que a assustou, apesar de ela normalmente desempenhar esse papel. Dietrich disse também que nessa altura cresciam maçãs maravilhosas e que a sua avó fazia tartes deliciosas com elas. No final,
O duque falou sobre a sua infância durante muito tempo, e durante todo esse tempo, pareceu a Maria que o homem parecia esperar algum tipo de resposta da parte dela e, por vezes, olhava diretamente para os seus olhos como se esperasse ver alguma coisa. E assim, Maria Mayer sentiu-se muito desconfortável, porque era a primeira vez em muito tempo que alguém falava com ela tão casualmente, o que a deixou muito contente. Mas Dietrich, quando terminou, disse que tinha falado demasiado de si e pediu a Maria Mayer que falasse também de si. Mas a rapariga ágil pensou que, obviamente, não estava preparada para tal coisa e que toda a situação parecia que Dietrich estava a tentar descobrir alguma informação dela. E então, ela perguntou-se, chocada, que este era o homem que tinha estado numa luta de poder com Elias von Lonkelbur e que, aparentemente, estava a tentar descobrir algo sobre o príncipe através dela. E por isso, ela disse com entusiasmo que, infelizmente, não tinha nada para contar nem nada de interessante na sua vida. Mas Dietrich disse com um sorriso que, nesse caso, queria descobrir por si próprio. E perguntou-lhe qual era a sua comida preferida. E a rapariga só pensou, sem jeito, que gostava de tudo o que soubesse bem e refletiu que gostava muito da comida da sua vida passada. Mas, nesse momento, Dietrich riu-se e a desajeitada Maria Mayer pensou que, quando o grão-duque se comportava tão casualmente ao pé dela, o seu coração estava prestes a saltar-lhe do peito. Depois, o homem disse que deviam jantar juntos e que, pelo menos assim, podia agradecer à protagonista. Mas no momento seguinte a porta abriu-se e toda a gente ficou chocada, sem perceber como é que alguém podia entrar sem cerimônias e sem bater a porta. Mas foi o príncipe Elias von Lonkelbur, que, sorridente, informou o tio de que tinha trazido as bebidas, tal como ele tinha pedido. Mas, nesse momento, o cavaleiro do grão-duque apareceu à frente para proteger o seu senhor do convidado indesejado. Mas o duque tranquilizou calmamente Franz e disse que estava tudo bem e perguntou ao príncipe por que tinha vindo. Mas o príncipe disse calmamente que estava a tratar dos seus assuntos e que, por acaso, encontrou uma criada que disse que ia levar chá ao duque. Mas, nesta altura, Dietrich ficou muito mais sério e perguntou que razão tinha Elias von Lonkelbur para o fazer, se ele próprio tinha decidido levar-lhe o chá. Mas o rapaz apenas se perguntou se o duque tinha tanto medo que o seu chá fosse envenenado. Mas Dietrich apenas lhe disse que era demasiado estranho esperar que o veneno o pudesse ter matado. E a protagonista, que estava sempre por perto, só pensava que já não podia estar aqui, mas continuava a fazer o seu trabalho e já o fazia por inércia, e literalmente não podia parar. Mas, no final, Elias von Lonkelbur disse sorridente que não esperava tal resposta do grão-duque e que era, de facto, uma boa piada. Mas a descontente Maria Mayer apenas refletiu que ela própria tinha ouvido dizer que Elias von Lonkelbur tinha enviado um assassino ao seu tio. Mas acabou por desviar o olhar para a protagonista e pareceu apenas reparar nela, perguntando-se o que estaria ela a fazer aqui, e pareceu surpreendê-lo o facto de a encontrarem com tanta frequência. A protagonista, fazendo uma vênia, reflete que o príncipe está, de facto, muito surpreendido com a sua presença, e ainda mais do que ela própria imaginava. Mas Dietrich informou calmamente Elias von Lonkelbur que era o seu convidado, e que ela tinha apanhado o lenço que ele tinha deixado cair acidentalmente. E depois, pensando nisso, Elias von Lonkelbur pensou se poderia juntar-se a eles, e esperava que ninguém se opusesse. Mas, nesse momento, Dietrich apenas se virou calmamente para lá, a rapariga que estava interessada em saber o que ela pensava sobre o assunto, e o protagonista reparou que ela não tinha qualquer objeção, e ao ouvir falar nisso, o príncipe sentou-se imediatamente à mesma mesa que eles. E nesse momento, Maria Mayer apercebeu-se de que se tratava de uma companhia realmente maravilhosa, mas claramente não para ela. Então o príncipe perguntou-lhe se tinha lembrado corretamente do nome dela, e quando ela confirmou o seu palpite, Dietrich disse que o nome dela era de facto bonito, enquanto Elias von Lonkelbur apenas afirmou que era bastante vulgar. Nesse momento, ao olhar para eles, Maria Mayer apercebeu-se apenas de uma coisa. Estes dois eram realmente perfeitos e muito parecidos um com o outro, porque eram parentes e, sobretudo, eram parecidos nos olhos. Depois pensou que talvez fossem ambos mais parecidos com o imperador, embora este estivesse sempre como se estivesse insatisfeito com alguma coisa. Mas, interrompendo o silêncio, Dietrich perguntou-lhe por que é que Elias von Lonkelbur tinha vindo ter com ele e se queria discutir alguma coisa com ele.
Mas o rapaz admitiu que tinha vindo porque queria ver a espada, com a ajuda da qual o grande duque conseguiu dominar o norte, e pensando que o duque admitiu que a sua lâmina era realmente famosa, porque só com uma boa espada os monstros do norte eram muito difíceis de derrotar. Maria apercebeu-se então que as palavras de Dietrich eram estranhas, pois parecia-lhe que o problema era a habilidade do grão-duque e não a arma. Mas, voltando a sua atenção para as mãos do jovem, reparou que, para um aristocrata, ele tinha demasiados xamãs nas mãos. E imaginando a imagem da luta, apercebi-me de que, aparentemente, as suas feridas eram graves. Mas isso não era mencionado no romance, e afinal, este mundo era diferente do livro. No final, o príncipe pediu para ver a espada, e Dietrich não discutiu e trouxe-a calmamente, começando a desenrolar o pano em que estava escondida. E ao olhar para ela, o príncipe só disse que a espada era maravilhosa, como se fosse uma peça de joalharia. E Maria Meyer pensou que provavelmente se tratava da mesma espada lendária, mas não percebia por que é que estava tão brilhante como se nunca tivesse sido usada. Olhando para as armas, Elias von Lonkelbourg disse que tinha ouvido dizer que o aço do norte tinha propriedades mágicas. E Dietrich confirmou as suas palavras e explicou que era a herança de uma raça de demônios há muito extinta. E olhando para Elias von Lonkelbourg, Maria Meyer percebeu que ele gostava muito de espadas e armas diferentes. Mas no momento seguinte perguntou-se que razão teria o príncipe para se calar depois da frase sobre a herança dos demônios. Mas reparou nos olhares do duque. E no momento seguinte, Maria Meyer apercebeu-se de que sentia como se aquele homem a conhecesse, mas não percebia como. E não entendia por que é que ele se preocupava tanto com ela, e por que é que ela queria sorrir quando olhava para ele. E, literalmente, não podia acreditar que aquele homem estivesse apenas a tentar usá-la, mas apercebeu-se de que esse tipo de raciocínio estava apenas a levá-la para um beco sem saída. No momento seguinte, Maria Meyer reparou no facto de a camisa de Elias von Lonkelbourg ter um cabelo azul na cabeça, que se destacava demasiado do fundo branco. Então, Maria Meyer apercebeu-se de que gostaria de o tirar. Se o fizesse com cuidado, o príncipe nem daria por isso. Mas, no final, assim que ela agarrou no cabelo, o príncipe interceptou imediatamente as suas mãos e gritou, tentando descobrir o que é que ela estava a fazer. Mas um Dietrich descontente interveio e disse ao príncipe que tinham de deixar uma coisa bem clara, nomeadamente que Maria Meyer era sua convidada e não devia ser tratada de forma rude. Assim, Elias von Lonkelbourg teve de ser educado, como convém a um membro da família imperial, e Maria Meyer, que os observava, pensou que aqueles jovens poderiam agora ter uma luta em mãos. Por isso, gritou, dizendo que tinha acabado de ver um pelo nas costas de Elias von Lonkelbourg e que o queria tirar discretamente. Mas o descontente Elias von Lonkelbourg perguntou-lhe por que razão, num caso destes, Maria tinha uma expressão tão estranha e suspeita. Mas, no momento seguinte, foi abordada por um Dietrich agitado, que perguntou se Maria estava bem, e olhando para a mão dela, disse que lamentava muito o que tinha acontecido, e pediu desculpa também a Elias von Lonkelbourg, dizendo que não o tinha feito de propósito. Mas Maria Meyer, olhando com entusiasmo para os homens à sua frente, não percebia por que é que agora o próprio grão-duque lhe pedia desculpa. Mas depois, aconteceu uma coisa ainda mais estranha, e tal coisa vinda do príncipe que a rapariga não esperava. No final, olhando para Elias von Lonkelbourg, Maria Meyer só pensava que com ele devia ter muito mais cuidado e não fazer movimentos bruscos, porque parece que isso o assusta muito. E por isso pediu desculpa, dizendo que devia ter avisado o jovem em primeiro lugar. Mas ele disse que a Maria não tinha nada que pedir desculpa, e pediu-lhe desculpa por ter agido de forma precipitada, e que isso se deveu ao facto de ela não se ter apercebido da sua presença. Acrescentou que era a primeira vez que tinha tido uma sensação tão estranha, e Maria Meyer perguntou-se desajeitadamente se não seria devido ao facto de o príncipe estar absorto numa conversa sobre espadas. Mas, nesse momento, a rapariga estava a pensar e decidiu que ninguém podia confiar nela por causa da sua peculiaridade. E se ela estivesse errada, haveria problemas, porque as pessoas gostam de explicar tudo pelo sobrenatural. O príncipe estava apenas a contemplar de má vontade o facto de que não importava absolutamente nada que Maria Meyer tivesse sido apanhada de surpresa. Ele não devia ter reagido de forma tão dura, e ela deve estar a sofrer porque ele foi demasiado duro com ela. Depois, lembrou-se da mão dela, que interceptou, e pensou que a mão dela era muito fina e parecia frágil,
Mas Elias von Lonkelboer não percebia por que razão lhe vinham à cabeça pensamentos tão estranhos. Mas, ao aperceber-se da sua agitação, Maria Maier perguntou-lhe se estava tudo bem, e o príncipe, loucamente embaraçado, apenas se admirou de que Maria Maier tinha um ar demasiado inocente e implorou-lhe, literalmente, que deixasse de olhar para ele com tanta pena. E assim, tapou-lhe o rosto com a mão e ordenou-lhe que se afastasse e não voltasse a olhar para ele. E Dietrich e os seus cavaleiros, que assistiam chocados, não se aperceberam deste comportamento. E Maria Maier só pensava, sem jeito, que Elias von Lonkelboer estava a agir de forma ridiculamente estranha, mas ele tinha mãos quentes e agradáveis. Depois, pensou no facto de que, lentamente, a imagem do príncipe de sangue se estava a desvanecer da sua mente, e, no entanto, não devia ter acreditado nos rumores. No final, depois de tudo isto ter acontecido, um Elias von Lonkelboer, envergonhado, disse que estava na altura de se ir embora, e assim que o disse, fugiu imediatamente, e Maria Maier e Dietrich ficaram sozinhos. O rapaz perguntou o que é que a rapariga queria fazer, e Maria perguntou se o duque tinha alguma sugestão, e então ele disse calmamente que tinha muitas ideias, e a rapariga desajeitada reparou que havia muito espaço na sala, e não percebeu por que razão Dietrich se sentou tão perto. E então Dietrich abriu cuidadosamente a porta, e a rapariga perguntou-lhe se queria tocar-lhe no cabelo. Pensou no facto de o cabelo do duque parecer brilhar ainda mais à luz do sol, como se fosse feito de ouro, mas Dietrich acabou por lhe sugerir que não fosse tímida e lhe tocasse no cabelo. E a rapariga recusou com tanta veemência que começou a cair da cadeira e acabou por cair desajeitadamente, pensando no que, infelizmente, ninguém a apanhou desta vez, pelo que ficou muito envergonhada. Mas o duque levantou-se imediatamente do seu lugar e foi ter com Maria Maier e perguntou-lhe se estava bem e se tinha magoado. Depois perguntou, com um sorriso, se Maria Maier não se lembrava mesmo dele. Depois pediu-lhe que se lembrasse de algo antes do próximo encontro e que não se esquecesse do que tinham em comum. No final, o tempo que passaram juntos acabou e Maria Maier saiu pela porta fora, pensando que não devia ter prometido a Dietrich que se voltariam a encontrar, porque teria de passar o dia com ele outra vez, o que a deixava muito cansada, e se perguntava se Dietrich estaria a tentar contactá-la porque ela sabia algo ou alguém. Mas mesmo que fosse verdade, a velha Maria Maier sabia disso e achava pouco provável que pudesse esquecer um homem tão atraente. Mas no final, Elias von Lonkelboer aproximou-se dela no momento seguinte, e então uma Maria Maier surpreendida perguntou-se se ele teria estado aqui todo este tempo, mas ele calmamente sugeriu que fossem dar um passeio. Por fim, enquanto caminhavam, Elias von Lonkelboer, descontente, informou que o duque estava a agir de forma demasiado estranha e que também tinha ouvido um ruído quando estava a sair. Mas Maria Maier confessou, sem jeito, que estava tudo bem, porque só tinha caído e não tinha acontecido nada de terrível, e pensou que tinha caído do seu lugar como uma criança indefesa. Então, o príncipe surpreendido perguntou se Maria estava bem, e ela só ficou surpreendida com tanta atenção e perguntou se Elias von Lonkelboer estava preocupado com ela. Mas, nesse momento, o príncipe informou-a embaraçosamente de que não tinha qualquer razão para não se preocupar com Maria Maier. E ela refletiu desajeitadamente que apenas tinha feito uma pergunta e que ele não devia ter reagido daquela forma. Depois disso, pensou que talvez o príncipe estivesse também a tentar determinar as fraquezas do duque e que ela estava apenas a implorar que aqueles homens a deixassem de fora da sua luta. Acabou por fazer uma vênia, pedindo desculpa ao príncipe e informando-o de que tinha muito mais trabalho para fazer. E depois, olhando para trás de Maria, Elias von Lonkelboer apercebeu-se de que era a primeira vez que encontrava uma pessoa tão estranha. Mas depois, entusiasmado, lembrou-se que provavelmente era a mesma rapariga que tinha conhecido na cantina. E percebeu que já nessa altura, ela lhe tinha parecido suspeita. E por isso, decidiu saber mais sobre ela, mas parecia que ela se tinha esquecido de tudo. E isso não era próprio dele. Por isso, prometeu-lhe que, desta vez, descobriria algo com certeza. Assim, na informação que tinha preparado, ficou a saber que Maria Maier era uma criada do Palácio de Safira e que servia Sua Majestade há 2 anos, mas só trabalhava no Palácio de Safira há 6 meses. Mas no próprio palácio, quase ninguém tinha ouvido falar dela. Por isso, o príncipe não compreendia como é que devia receber tal informação.
Mas Henrique, envergonhado, admitiu que nem a criada principal se lembrava de nada sobre a personagem principal. E então Elias von Lonkelbourg perguntou de onde era a rapariga, mas o rapaz informou-o desajeitadamente que ela era de algures no leste, mas que não tinha a certeza. E então Elias von Lonkelbourg, estupefacto, perguntou se alguém tinha deixado uma criada, sobre a qual não se sabia absolutamente nada, aproximar-se da família imperial. Mas o tipo disse que ainda não tinha terminado a sua investigação, mas sabia-se muito pouco sobre Maria Meyer. Por isso, Henrique começou a perguntar-se se a rapariga existia mesmo. E depois, pensando nisso, Elias von Lonkelbourg apercebeu-se de que havia definitivamente algo de estranho com esta criada. E talvez estivesse a trabalhar sob disfarce, o que explicaria o facto de estar a tentar manter-se discreta. E nem sequer precisava de se esconder, porque é como se desaparecesse ou se vaporizasse. Mas à primeira vista, não havia nada de especial nela. A sua aparência, altura e figura também eram comuns. Mas Elias von Lonkelbourg estava preocupado com o facto de o grão-duque estar tão interessado nesta rapariga e pensou que talvez Maria Meyer tivesse servido Dietrich. O assistente sugeriu que o duque podia simplesmente apaixonar-se por esta rapariga. Mas Elias von Lonkelbourg, descontente, limitou-se a dizer que o seu assistente não podia dizer tal disparate, ao que este comentou razoavelmente que Elias von Lonkelbourg nunca tinha experimentado o sentimento do amor, porque as raparigas o consideravam demasiado frio e distante. Mas, nesse momento, uma rapariga entrou na sala e disse que a família imperial iria muito provavelmente acabar com Elias von Lonkelbourg. Foi a duquesa Hildegard von Wattelbach que afirmou que Elias von Lonkelbourg seria em breve reconhecido como herdeiro do trono, mas não sabia quanto tempo o rapaz conseguiria manter o seu poder. E afirmou que precisava de encontrar um parceiro adequado de uma família poderosa para poder reforçar a sua posição. Mas Elias von Lonkelbourg não gostava de falar de casamento e disse que ainda nem sequer era a coroação, por isso era demasiado cedo para pensar em casamento. E primeiro tem de haver um baile de boas-vindas em honra do grão-duque. E se fizermos um casamento agora, será uma despesa exorbitante, mesmo para a família imperial. Mas Hildegard von Wattelbach, a contragosto, perguntava-se se Elias von Lonkelbourg teria comparado o casamento a um baile de boas-vindas. Mas ele disse calmamente que nunca era demasiado tarde para casar e que teria sempre tempo. Mas a irrequieta Hildegard von Wattelbach diz que em todo o caso deviam começar a procurar uma noiva digna para Elias von Lonkelbourg, e disse que parecia haver uma rapariga que estava muito interessada no jovem. E então o príncipe, que olhava com desagrado para o seu operário, apercebeu-se imediatamente de que parecia que alguém tinha a língua demasiado comprida, e foi ele que contou tudo a Hildegard von Wattelbach. Mas, depois, explicou calmamente que não tinha qualquer interesse naquela rapariga, pois era uma simples criada e ele não tinha raízes nobres nela. Mas Hildegard von Wattelbach observou que, se uma rapariga gostasse de Elias von Lonkelbourg, não importava se era criada ou filha de um carniceiro, mas perguntava-se se Elias von Lonkelbourg poderia ser apreciado por alguém. E reparou que a experiência amorosa antes do casamento também é muito importante. Mas o rapaz, insatisfeito, reparou que não quer perder tempo com sentimentos ou com a pessoa com quem não vai ligar a sua vida no futuro. E a insatisfeita Hildegard pergunta-se se Elias von Lonkelbourg esperava mesmo que, depois de ter arranjado o casamento, ele e a noiva tivessem tempo para dar as mãos e oferecer presentes e encontros um ao outro. E pergunta se o rapaz já tinha dado a mão a uma rapariga, pois nem sequer sabia dançar. Mas nessa altura, o rapaz descontente disse que ainda no outro dia tinha estado em contato com raparigas. Depois perguntou-se se aquela rapariga era exatamente a Maria Meyer, e que era a primeira vez que tocava em alguém em anos. E pensando bem, corou muito. E ao reparar nisso, Hildegard von Wattelbach pareceu até satisfeita por inquirir sobre a causa. Mas Elias von Lonkelbourg, descontente, disse que era um futuro imperador e que, por isso, não ia andar atrás de todas as saias e informou Hildegard von Wattelbach que tinha de se ir embora. Mas só recentemente se apercebeu que, com um caráter como o do príncipe, não percebia como é que alguém o podia amar. No final, quando Hildegard von Wattelbach se retirou, Elias von Lonkelbourg pensou ter visto todos os esforços desta rapariga a seu favor. Para Elias von Lonkelbourg e Hildegard von Wattelbach, os entes queridos não eram um apoio fiável para os seus inimigos.
Eram como irmãos um do outro e não tinham mais ninguém em quem confiar. Hildegard von Wattelbach estava muito preocupada com o facto de poder morrer sozinha. Mas, no final, o príncipe disse a Hildegard von Wattelbach que a convidava para jantar e que, se ela quisesse, podia trazer também o marido, o que a rapariga aceitou de bom grado. No final, o príncipe examinou os papéis e descobriu que Maria Meyer estava apenas a limpar e a lavar pratos, e que talvez fosse o famoso fantasma do Palácio de Safira. E pediu a Henrique que subisse por um momento. Mas descobriu que o seu assistente não estava presente. Enquanto Hildegard von Wattelbach o interrogava, perguntando-lhe quem era a criada que tinha gostado tanto de Elias von Lonkelbohr. E ele já estava a pensar excitadamente que ia ser morto pelo príncipe. Mas Henrique admitiu que era Maria Meyer, uma criada comum, que tinha falado recentemente com o grão-duque. Mas, nesse momento, a loucamente surpreendida Hildegard von Wattelbach não podia acreditar que uma criada comum pudesse estar tão interessada em Dietrich, e, além disso, já se tinha conseguido apaixonar por Elias von Lonkelbohr, e perguntou-se se não estariam a ter um triângulo amoroso. Mas pensando na sua relação, Henrique apercebeu-se de que Dietrich era demasiado sarcástico, e o seu senhor príncipe era demasiado rude, e no meio de tudo isto, a personagem principal estava muito assustada e como se não soubesse o que estava a fazer aqui. Mas Hildegard reparou que do lado de fora era difícil ver o que se passava entre os amantes, e por isso não deviam perder a oportunidade. E pediu a Henrique que lhe trouxesse a criada Maria, pois queria ver a rapariga que tinha conquistado o coração do seu príncipe. No final, a protagonista reflete tristemente sobre o facto de não querer realmente voltar a ver Dietrich e tenta evitá-lo, mas por sorte, o duque apareceu no sítio onde ela estava, e quando a viu, convidou-a imediatamente para jantar, e ela não podia recusar. E a rapariga nem sabia o que fazer com isso, porque nem sequer tinha uma roupa adequada, porque todos os seus vestidos eram feios. E esses vestidos eram como bolor ou musgo, e Maria apercebeu-se de que teria de comprar algo novo, e já não havia muito tempo, por isso tinha de agir rapidamente. Mas, no final, passou por várias lojas e todas estavam fechadas, pelo que Maria Meyer não percebeu a que se devia, porque hoje não era feriado nem sequer dia de folga. Mas ela estava a pensar que devia ter ido a mais alguns sítios, mas em todos os sítios a que ia, via o mesmo sinal a dizer que estavam fechados. Mas, nesse momento, um homem aproximou-se e disse que esta loja também estava fechada, mas parece que viu uma loja a funcionar. E depois, num fôlego, disse que era preciso ir sempre em frente e depois para a direita, e que havia uma frutaria e um beco escuro, e que quando se saísse do beco escuro, a loja estaria à esquerda. Mas no momento seguinte, quando Henrique se vira para se certificar de que Maria tinha seguido o seu caminho, apercebe-se de que a rapariga já tinha desaparecido. Nessa altura, Maria Meyer estava a correr pelo caminho que o homem lhe tinha indicado e pensou que a voz dele lhe era muito familiar. Mas quando chegou à loja, viu o letreiro e percebeu que não era uma loja barata, mas estava aberta. Entrou e cumprimentou-a, e no sofá estava sentada Hildegard von Wattelbach, que, virando-se para Henrique, perguntou se devia observar o seu objetivo, e nem sequer reparou na protagonista. E então, ela bateu no ombro da rapariga e disse-lhe que a sua loja estava aberta e que ela gostaria de comprar alguma coisa. E então, literalmente a brilhar, Hildegard disse que podia mostrar-lhe tudo e perguntou-lhe que vestido precisava para o encontro, dizendo que o seu vestido cor de aloé murcho não era de todo adequado. Mas, ao saber do encontro, Maria Meyer disse sem jeito que a ocasião era outra. Mas, nesse momento, a surpreendida Hildegard von Wattelbach perguntou: o que era um jantar com o grão-duque se não um encontro? E a chocada Maria Meyer olhou à sua volta e perguntou-se como é que esta rapariga sabia de tal coisa. Mas, nesse momento, Henrique irrompe subitamente pela loja e grita da soleira da porta que o seu alvo tinha desaparecido de repente e que, por isso, a tinha perdido. Por fim, Hildegard von Wattelbach apercebeu-se de que o seu plano tinha falhado, pediu desculpa e apresentou-se, dizendo que era a duquesa. E então a rapariga, chocada, não podia literalmente acreditar que à sua frente aparecia um homem tão grande e também a mão direita do príncipe. Hildegard von Wattelbach disse que gostava muito da loja e que, por isso, não queria assustar a rapariga. Mas Maria Meyer só pensava no facto de que todas as outras lojas fechadas deviam ter algo a ver com Hildegard von Wattelbach, porque não era uma coincidência,
e Hildegard von Wattelbach queria vê-la por algum motivo. Mas, no final, a rapariga levou-a ao camarim e pediu-lhe que a percorresse para tirar as medidas, após o que escolheria os trajes adequados. E Maria Maier pensou que era melhor não contrariar tal pessoa, e concordou. Passou algum tempo, e depois de tiradas as medidas, a duquesa pediu a Maria que esperasse um pouco enquanto ela lhe trazia alguns vestidos para escolher, e a rapariga concordou sem jeito. E pensou no facto de que, durante as medições, a duquesa não parava de lhe perguntar sobre namorados e de que tipo de homens gostava e se estava numa relação. E também lhe perguntou diretamente de que tipo de homens gostava mais, como Dietrich ou como Elias von Lonquelbourg. E a protagonista percebeu que era uma pergunta difícil. Depois disso, começou a refletir sobre o que estava relacionado com esse comportamento, e pensou que, talvez, ao tirar um pelo das costas do príncipe, tivesse feito uma tolice, e aparentemente o príncipe ficou desagradado. Mas Hildegard von Wattelbach, pelo contrário, parecia feliz. No final, enquanto Maria Maier esperava, pensou no facto de muitos aristocratas terem a sua própria loja de roupa, o que era uma espécie de passatempo, e perguntou-se se o príncipe teria passatempos semelhantes. Mas eu achava mais provável que Elias von Lonquelbourg não tivesse tempo para eles, especialmente agora que se aproximava a altura da coroação. Mas foi então que Elias von Lonquelbourg entrou no balneário à procura de Hildegard. Mas, ao ver a protagonista, corou de vergonha e perguntou-lhe por que é que a rapariga estava em tal forma, e então ela apercebeu-se sem jeito que agora estava literalmente em roupa interior. E então, não aguentando mais, o rapaz atirou-lhe com as coisas e ordenou-lhe que se vestisse, enquanto ele esperava lá fora e fechava abruptamente a cortina. Nessa altura, Elias von Lonquelbourg reflete desajeitadamente sobre o facto de Hildegard von Wattelbach não lhe ter explicado absolutamente nada, e não compreende como é que Maria Maier pode estar naquele lugar. Porque Hildegard costumava fazer reuniões e encontros secretos aqui, e o príncipe não sabia como é que a criada podia estar aqui. Por fim, Maria Maier informa que já se tinha vestido, e um Elias von Lonquelbourg embaraçado convence-a de que não tinha tempo para ver nada, mas volta a pedir desculpa. E nesse momento, quando a personagem principal se estava a vestir, Hildegard von Wattelbach entrou com belas roupas e pediu desculpa por ter feito Maria Maier esperar. Mas o príncipe ficou loucamente desagradado com a sua aparência e pediu a Hildegard von Wattelbach que se afastasse com ele para conversarem durante alguns minutos. Mas a rapariga já sabia o que a esperava. Acabaram por ir para outra sala, e Elias von Lonquelbourg, desagradado, perguntou o que Hildegard von Wattelbach estava a pensar, pois a rapariga já devia ter percebido que Maria Maier poderia estar a trabalhar para o duque, e pediu a Hildegard que deixasse de procurar problemas na sua própria cabeça. Mas a duquesa perguntou se o príncipe estava tão preocupado que o duque pudesse descobrir a sua casa secreta. Depois disse que a sua casa parecia uma loja normal e não levantava suspeitas, e que o seu marido era estilista e que nem os irmãos do príncipe conseguiam descobrir a casa. Mas eles estão felizes. Elias von Lonquelbourg disse que se até agora ninguém suspeitava que este era um sítio secreto, isso não significa que será sempre assim. E disse-lhe que o grão-duque tinha vindo ao palácio e que esta criada tinha sido a primeira pessoa com quem ele tinha falado. E por isso tinham de descobrir quem ela era realmente, e ele pensou que estavam a planear alguma coisa. Mas, no final, um Elias von Lonquelbourg descontente disse que Hildegard von Wattelbach podia fazer o que quisesse, mas que não se podia esquecer que, se algo corresse mal no plano, dificilmente sairiam vivos. E Hildegard von Wattelbach não podia deixar passar esta oportunidade, e assim que Descartes soube que o grão-duque estava a marcar um encontro com Maria, a duquesa ordenou-lhe que se fizesse passar por um dos assistentes e o seguisse. Mas depois, Hildegard anunciou sorridente que havia agora um assunto muito mais importante e perguntou que vestido ficaria melhor a Maria. Mas Hildegard von Wattelbach chamou Maria pelo nome errado, e Elias von Lonquelbourg, tão desagradado, corrigiu-a. Maria Maier pensou no facto de que não era a primeira vez que Hildegard a tratava por um nome diferente. Depois disso, a preocupada Maria Maier tentou acalmar o seu coração em fúria, pois estava muito contente por o príncipe saber o seu nome. Mas disse a Hildegard von Wattelbach que não tinha muito tempo, por isso qualquer roupa lhe ficava bem. Mas, nesse momento, o príncipe disse que o vestido amarelo era aquele de que o duque gostaria mais.
Então, a protagonista agradeceu-lhe alegremente e foi diretamente para o provador. Nessa altura, Hildegard von Wattelbach pergunta-se como é que o príncipe sabia do que o duque iria gostar e se tinha escolhido a roupa de acordo com o seu próprio gosto. Mas o príncipe declara calmamente que, independentemente do que Maria Maier tivesse feito, Dietrich teria dito que ela estava bonita para a fazer sentir-se à vontade. Mas, no momento seguinte, a protagonista declarou calmamente que estava pronta, e quando saiu, refletiu com entusiasmo sobre o facto de ser a primeira vez que usava algo tão colorido. E o príncipe, envergonhado, refletiu que, na verdade, estava ainda melhor do que ele poderia ter pensado, e Hildegard von Wattelbach ficou literalmente encantada com a aparência da rapariga. Mas, nessa altura, o príncipe informou-a desajeitadamente de que Maria Maier estava com pressa e que ele tinha de regressar ao palácio para a poder desiludir. E Hildegard von Wattelbach, que estava a ver esta imagem, pensou que era a primeira vez que via Elias von Lonquebuhr a acompanhar uma rapariga. Hildegard von Wattelbach, que estava a ver esta imagem, pensou que era a primeira vez que via Elias von Lonquebuhr a acompanhar uma rapariga e pediu a Henrique que o seguisse e também que descobrisse o que o duque queria com a criada. Elias von Lonquebuhr acabou por ver a protagonista a tentar subir para um cavalo e, desajeitadamente, relatou que devia ter sido logo avisada de que não estava a montar. Mas, desajeitadamente, refletiu que esperava que montassem uma carruagem. E depois, o homem que estava a pôr a rapariga em cima do cavalo disse que se ela não soubesse montar, nesse caso ele ajudava-a. A personagem principal não compreendia o que lhe estava a acontecer e por que estava tão entusiasmada. Mas o príncipe, apercebendo-se da sua ansiedade, perguntou-lhe se a Maria estava bem, pois estava muito tensa, e também lhe pediu para não olhar para baixo se tivesse medo. Depois pediu desculpa pelo que aconteceu hoje e disse que Hildegard gosta de se divertir e que não queria fazer mal à personagem principal de forma alguma. E depois, ao ouvir isso, Maria Maier pensou que o príncipe era normalmente muito arredio, mas afinal ele gostava um bocadinho dela. Mas ela sabia que isso não voltaria a acontecer, porque quando o príncipe fosse reconhecido como o herdeiro do trono, teria ainda mais poder e eles eram como que de mundos diferentes. E o príncipe terá de lutar contra o duque pelo trono, porque Maria Maier duvidava que o imperador ficasse do lado do príncipe. E Maria Maier apercebeu-se que era pouco provável que o jovem se lembrasse dela nessa altura. Mas Maria Maier percebeu que, de momento, não valia a pena pensar em coisas más. Porque ela tinha o mesmo aspecto que tinha quando se conheceram, e Maria Maier, surpreendida, perguntava-se se ele se lembraria disso. Mas Elias von Lonquebuhr informou calmamente que a tinham conhecido não há muito tempo e que ele tinha uma boa memória. Mas ao ouvir isto, a protagonista sorriu alegremente, pensando que o príncipe se tinha de facto lembrado dela, e este ficou envergonhado por não compreender tal reação. Por fim, quando desceram do cavalo, viram que havia realmente muita gente à volta, e o príncipe avisou que havia outros caminhos, mas que teriam de andar ainda mais. O príncipe avisou que havia outros caminhos, mas que teriam de caminhar ainda mais, e disse que era melhor separarem-se, pois estavam quase a chegar ao palácio, e se fossem vistos juntos, haveria problemas para ele e para a Maria. E depois comprou flores. E colocando-as no cabelo da protagonista, explicou que era impossível ir a um jantar com um membro da família imperial sem joias, e que era melhor ir assim do que ir sem nada. Depois disso, Elias von Lonquebuhr olhou sorridente para Maria e disse que era muito bonito, e a desajeitada Maria Maier agradeceu e disse que ainda tinha de pagar o vestido e os sapatos, mas o príncipe explicou que era um presente. E depois a protagonista olhava para trás, agradecida, para o príncipe enquanto este se afastava. No final, Elias von Lonquebuhr só pensou que a rapariga parecia ter deixado algo por dizer, mas que não havia mais nada de suspeito. E não percebia por que é que estava sempre a fazer alguma estupidez ao pé de Maria, porque era constantemente assombrado por memórias embaraçosas. Por fim, quando Maria Maier estava a jantar e Dietrich disse que ainda queria saber a resposta à sua pergunta, ele perguntou se a protagonista se lembrava dele. O duque, com um sorriso, disse que nesse caso nada podia ser mudado, mas pediu que Maria Maier não se esquecesse mais dele. E então, uma Maria desconfortável pensou no facto de que, se continuassem a ver-se com tanta frequência, ela não seria capaz de esquecer este homem. Mas ela não compreendia o que se passava realmente entre a Maria original e Dietrich,
e não compreendia como é que uma criada que passava completamente despercebida por toda a gente poderia alguma vez conhecer o grão-duque. E muito provavelmente, Dietrich só estava a tentar aproximar-se da rapariga, porque, em tempos, tinha sido muito próximo da antiga Maria. E perguntava-se o que aconteceria se o grão-duque descobrisse que o corpo de Maria tinha sido controlado por outro homem. Mas, de qualquer forma, era melhor continuar a dizer que ela não se lembrava de nada. Por fim, o protagonista reparou na mão do duque e reparou na ferida. Ele reparou que Maria estava tão abatida e perguntou o que se passava, e a rapariga confessou, sem jeito, que estava interessada na ferida no braço de Dietrich. E depois disse que compreendia esta reação, pois ele tinha muitas cicatrizes, e por causa delas provavelmente parecia mais grave. Mas pediu a Maria Meyer que não se preocupasse, porque, apesar de ter recebido essas feridas há pouco tempo, elas iriam sobreviver em breve, porque ele tinha uma boa regeneração. E pensando nisso, Maria Meyer perguntou-se como é que isso era possível e se poderia ser uma particularidade da família imperial. Depois percebeu que talvez, em vez do sangue do grão-duque, houvesse uma espécie de pomada curativa. Mas lembrou-se que havia magia neste mundo. Mas nesse momento, Dietrich disse com um sorriso que tinha preparado um vestido para Maria. Mas quando foi ter com ela para lhe dar, disseram-lhe que ela já tinha saído. A rapariga pensou então que devia ter se esforçado em vão, se Dietrich já tinha tratado de tudo. Mas depois lembrou-se de Elias von Lonkelbourg e percebeu que talvez não tivesse sido em vão. Mas, no momento seguinte, Dietrich disse sorridente que não podia deixar de reparar que este vestido ficava mesmo bem à personagem principal, e ela agradeceu-lhe com alegria o elogio. Depois, Dietrich disse também que gostava muito da flor no cabelo da rapariga, e Maria admitiu calmamente que era um presente do príncipe Elias von Lonkelbourg. Mas ao ver a cara séria do duque, explicou que se tinham cruzado por acaso quando ela regressava ao palácio. E então o duque, com um sorriso, disse que Elias von Lonkelbourg tinha realmente muito bom gosto, pois a flor combinava na perfeição com o vestido, e perguntou-se se o rapaz também teria escolhido o vestido. Depois, o duque pensou que, aparentemente, tinha envergonhado Maria com tal pergunta, e além disso, ela parecia estar a esconder alguma coisa. Depois, o duque pensou no facto de ter pensado que Maria Meyer tinha apenas mudado, porque já não se viam há muito tempo, mas agora parecia-lhe que à sua frente estava uma pessoa completamente diferente. Apesar de, por vezes, ela agir tal e qual como quando eram crianças, Dietrich pensou que talvez se estivesse a enganar a si próprio, pois queria muito acreditar nisso. E então Maria Meyer, envergonhada, disse que não fazia ideia que Dietrich também tinha preparado um vestido para ela e que estava muito arrependida. Mas depois, o duque perguntou se a protagonista queria fazer as pazes com a culpa e perguntou se a rapariga lhe podia dar a flor que tinha no cabelo. E então a rapariga entusiasmada pensou no facto de esta flor lhe ter sido dada por Elias von Lonkelbourg, mas se recusasse, iria aborrecer o duque, pelo que não havia alternativa. E pegando na flor, Dietrich agradeceu a Maria e sugeriu que voltássemos para o jantar. Maria Meyer acabou por regressar ao palácio passado algum tempo e pensou no facto de ter ficado inicialmente muito preocupada, mas tudo tinha corrido muito melhor do que tinha imaginado. Mas eu continuava a sentir-me ofendida com a flor. Depois pensei que Herzen tinha, obviamente, algumas esquisitices com ele, e concluí que era um ser humano. E pensou, sem jeito, no facto de o duque a ter convidado novamente para o piquenique e não percebeu o que ela tinha de tão especial. No final, o cavaleiro pergunta a Dietrich se ele quer mesmo usar Maria, mas ele afirma calmamente que parece que o cavaleiro também reparou que o príncipe Elias von Lonkelbourg mostra um interesse demasiado fervoroso por Maria. E até lhe foi oferecida uma flor, e isso era uma honra demasiado grande para um simples criado. E informou que eles também não podiam ser deixados para trás, e que por isso iriam usar todos os meios para chegar ao príncipe. E exigiu que o cavaleiro enviasse esse mesmo vestido a Maria. E pensou que se dizia que era melhor esquecer o primeiro amor e que já não eram os mesmos de antes. Finalmente, nesta altura, o cavaleiro da Ordem das Sombras pensava no facto de não ser a primeira vez que perseguia alguém, mas havia claramente algo de errado com esta criada. E depois, todos pensaram que, mesmo que Miguel não tivesse visto a criada, havia obviamente algo de estranho com ela, e perguntaram a Henrique o que poderia dizer sobre Maria Meyer, pois parece que ele tinha seguido a rapariga por ordem de Hildegard von Wattelbach. Era o cavaleiro Luisa.
E depois, Henrique confessou que estava a seguir Maria, mas, de repente, o rastro desapareceu, e então todos à sua volta ficaram literalmente sem acreditar que Maria Meyer pudesse escapar ao seu famoso general Henrique, porque era realmente incrível. E então, Elias von Lonquebuhr pensou que a razão original pela qual tinha decidido separar-se de Maria era o facto de ter pressentido uma vigilância. A Ordem das Sombras é o melhor cavaleiro que alguma vez conheceu, e não lhes escapou um único assassino ou traidor, mas não conseguem seguir a criada. Mas, nesta altura, Luísa perguntava-se se a criada não seria uma bruxa, mas Henrique, sensatamente, referiu que provavelmente se tratava de um arquimago, pois não se ouvia falar da bruxa há mais de 100 anos. Mas, no final, Elias von Lonquebuhr, descontente, mandou calar toda a gente, pois ainda teriam uma oportunidade de provar o seu valor. E pensou no facto de Dietrich já ter atraído muitos cavaleiros capazes para o norte, e não podia permitir que o grão-duque consolidasse ainda mais o seu poder no palácio. E se esta donzela tinha mesmo poderes, ele teria de a pôr do seu lado. E depois, pensei no facto de que tudo está a acontecer repetidamente, e é muito semelhante a esta situação com a Felícia, quando ela disse que lamentava, mas tinha de deixar o império. Mas no momento seguinte bateram à porta, e a rapariga disse que era Maria Meyer e que a esperavam. E então, todos os cavaleiros aguardavam com entusiasmo a sua entrada, enquanto Maria Meyer contemplava calmamente a ocasião para a qual tinha sido convocada. Finalmente, assim que Henrique abriu a porta, reparou que não estava lá absolutamente ninguém, pelo que se perguntou se todos teriam ouvido. Mas quando olhou para trás, reparou que Maria Meyer já estava na sala, e não percebeu quando é que a rapariga tinha entrado, porque ele tinha acabado de abrir a porta. E no momento seguinte, Luísa atacava o protagonista com uma faca, e encostando as lâminas à sua garganta, aguardava uma ordem de Elias von Lonquebuhr, enquanto Maria Meyer, agitada, pedia ajuda. O príncipe ordena a Luísa que se retire, e Elias von Lonquebuhr pede desculpa ao seu cavaleiro, dizendo que Luísa pode por vezes ser demasiado impulsiva e que lamenta o sucedido. Depois, a rapariga apresentou-se como o tal cavaleiro, e todos se entusiasmaram ao pensar que, para os seus dotes, ela tinha um nome demasiado comum, e perceberam que ou era inventado, ou ela vivia com um nome falso. E Luísa pensou no facto de que não podia ser enganada, e que Maria tinha uma capacidade de esconder a aura e que era claramente muito mais forte do que Luísa esperava. Mas, no final, o duque chamou Maria Meyer para mais perto, e convidou-a a sentar-se e perguntou-lhe como tinha corrido o jantar com o grão-duque. E então, a protagonista relatou calmamente que tudo tinha corrido bastante bem e que se sentia muito desconfortável por não haver olhares atentos de cada um dos cavaleiros. E por isso tentava encontrar um objeto para o qual pudesse olhar de modo a não se sentir tão constrangida. E esse objeto era um castiçal. E ao reparar nisso, o príncipe reconheceu imediatamente que a decoração do Palácio de Safira ou do Palácio de Esmeralda, onde Maria Meyer tinha trabalhado anteriormente, não era pior do que esses castiçais, e perguntou-se se ela não se teria habituado ao luxo que a rodeava. Depois, com um sorriso, perguntou se a rapariga queria que ele lhe mostrasse o Palácio de Cristal. Foi o que acabaram por fazer. Depois, enquanto caminhavam, a rapariga pensou no facto de que Elias von Lonquebuhr tinha anteriormente proibido o seu cavaleiro de o seguir, e por isso, ela pensou sobre o que é que o príncipe queria falar com ela. Mas o rapaz olhou para ela e perguntou-se o que é que a rapariga queria. Comida, joias ou qualquer outra coisa, porque ele podia dar-lhe tudo. Mas ela apenas afirmou calmamente que gostaria de um sítio onde pudesse estar sozinha. E então, com um sorriso, o príncipe olhou para ela e admitiu que compreendia tal desejo, porque também gostava de estar sozinho. Depois disso, o jovem ficou na pose mais espetacular e também recompensou Maria com um sorriso encantador e perguntou-lhe se ela queria ser dele, mas a protagonista nem sequer hesitou em dizer logo que não. E nesse momento, o príncipe emocionado, que não esperava tal coisa, não conseguia literalmente acreditar como Maria Meyer tinha recusado alguém como ele. E pensou que nunca ninguém lhe tinha dado uma tampa tão descaradamente, pelo que a sua autoestima sofreu um sério golpe nesse momento. Depois, pensou que Maria Meyer já tinha servido Dietrich e que todas as suspeitas eram justificadas. Depois, informou-a de que podia dar a Maria um quarto separado, bem como dar-lhe o poder de comunicação que quisesse e que Maria só tinha de o pedir. Mas ela recusou sempre calmamente,
sem qualquer expressão no rosto, embora refletisse infeliz sobre a razão pela qual o príncipe estava a fazer algo assim por uma criada comum. No final, a autoestima do príncipe ficou tão abalada que só lhe restou pedir calmamente a Maria que recorresse a ele se mudasse de ideias. Depois, o protagonista despediu-se calmamente e foi-se embora. Como resultado, após este incidente, espalharam-se rumores no palácio de que o príncipe tinha sido rejeitado por uma simples criada. Quando se soube que Luísa estava a ser castigada e com as mãos a tremer sob o peso dos livros, a rapariga disse que estava muito arrependida. Mas tal castigo era demasiado cruel, após o que ela perguntou em lágrimas quem tinha de ser tão malcriado para recusar o seu príncipe. E o descontente Elias von Lonquelbourg apenas se perguntava se teria sido Luísa a contar tudo a Hildegard von Wattelbach. Mas Luísa explicou que achava que Hildegard os podia ajudar. E então, Elias von Lonquelbourg pensou que Hildegard o tinha de facto ajudado muitas vezes e que agia como se os problemas dele fossem dela. Mas, por vezes, ele estaria melhor sem os conselhos da rapariga. Luísa disse, sem jeito, que não percebia como é que tais mexericos se podiam transformar numa declaração de amor, e Henrique comentou que os rumores já se tinham espalhado para além das fronteiras do império. E o insatisfeito Elias von Lonquelbourg apenas refletiu que não lhe importava nada casar o mais depressa possível, mas chamar uma criada para casar era claramente uma má ideia. Mas lembrou-se de Hildegard von Wattelbach, que o aconselhava constantemente a pedir Maria em casamento, pois assim ela não poderia recusar o príncipe e estaria do seu lado. Mas no final, para se distrair, o príncipe perguntou o que Maria Maier estava a fazer e também como se comportava Dietrich, e ficou a saber que a rapariga estava a tratar dos seus assuntos como sempre, e que o Dietrich está sempre a atirar-se a ela. O cavaleiro acrescentou ainda que, muito provavelmente, o duque já tinha percebido qual era o criado que se dizia ser a criada. E o príncipe refletiu, a contragosto, que a situação agora parecia que ia competir com o tio por uma criada. Nessa altura, Dietrich, que estava a tomar chá, pediu desculpa a Maria Maier por um convite tão repentino. E disse com um sorriso que lhe tinham servido um chá incrivelmente delicioso e que queria partilhar o mesmo prazer com Maria. O duque acabou por perguntar se a protagonista gostava de chá, após o que se lembrou de que ela tinha afirmado anteriormente que gostava de tudo o que fosse delicioso. E nesse momento, a estranha Maria apenas se perguntou por que é que o duque estava a beber chá com ela em vez de estar a fazer as suas próprias coisas. Afinal de contas, o duque devia ter alguns deveres, uma vez que a coroação estava a chegar, especialmente porque o duque também a tinha presenteado recentemente com um vestido e por causa desse vestido, ela tinha de ir a uma reunião com ele. Mas, depois de pensar que comer com demasiada frequência começava a assombrá-la com maus pensamentos, tentou distrair-se voltando a sua atenção para a comida do duque. E olhando para a personagem principal, o duque apenas pensou que, graças à comida deliciosa, era suficientemente fácil esquecer qualquer problema. Depois disso, disse com um sorriso que, não há muito tempo, tinha ouvido rumores que andavam a circular pelo palácio. E então, os protagonistas aperceberam-se tristemente do que se tratava, porque as criadas também estavam a discutir que o príncipe tinha recentemente confessado o seu amor. E eu ouvi falar disso, e achei que não era nada normal o príncipe revelar os seus sentimentos a ninguém, mas naquele momento fiquei muito triste. Depois disso, o duque disse que havia rumores de que o príncipe tinha pedido em casamento uma simples criada e perguntou-me se eu conhecia a rapariga. Mas quando recebeu a resposta negativa dela, disse que, embora não quisesse tirar conclusões precipitadas, achava que a criada era a personagem principal. Depois de pensar no assunto, provavelmente ela também pensava assim, mas o príncipe tinha acabado de receber uma oferta de emprego, por isso informou o duque que os rumores eram mentira. E então, o duque disse com um sorriso que estava muito interessado em saber o que tinha realmente acontecido e o que exatamente o príncipe tinha dito. E então, a protagonista disse que não tinha acontecido nada de especial, por isso nem sequer se lembrava. E o rapaz pensou que eram apenas boatos, que tinham sido espalhados pelo príncipe, especialmente porque ninguém da família imperial e o príncipe especial não confessou o seu amor diretamente, e disse à protagonista que gostaria de a ajudar a compreender. A rapariga contou tudo o que tinha acontecido nesse dia, e o duque ouviu e disse que era definitivamente uma declaração de amor e que ele não fazia ideia de que Maria gostava tanto do príncipe. Mas a rapariga apenas refletiu que,
Se aquilo era de facto uma confissão, então aparentemente o príncipe estava a passar das marcas. A protagonista apercebeu-se então que esta conversa estava a tornar-se cada vez mais embaraçosa, mas em vez de a deixar voltar ao trabalho, o duque pediu ao seu cavaleiro que trouxesse outra chávena de chá à rapariga. Finalmente, depois de ter bebido o chá, a rapariga achou que era de etiqueta ir-se embora e levantou-se do seu lugar, informando o duque de que estava na hora de se ir embora. Mas, por se ter levantado demasiado depressa, a chávena de chá quente entornou-se na mão do duque, deixando-lhe uma queimadura na mão, e o cavaleiro correu entusiasmado para ir buscar um curandeiro. E então, o protagonista decidiu prestar os primeiros socorros e disse ao duque que ele iria recuperar em breve e que o mais importante era não se esquecer de mudar a ligadura. E pensou, culpada, que se tinha levantado demasiado cedo, mas apercebeu-se que já estava há demasiado tempo com o duque e que tinha de se ir embora. Por isso, perguntou ao duque se podia ir embora, pois o médico já tinha terminado o seu exame, e voltou a pedir desculpa, dizendo que devia ter tido cuidado. Finalmente, o duque pediu desculpa a Maria por a ter atrasado tanto e disse-lhe que podia ir embora.